Nossa necessidade urgente, o Espírito do Deus Triuno. Neste livrete, e especialmente neste capítulo, queremos ver qual é a nossa necessidade urgente. Nossa necessidade hoje é nada mais do que o Deus Triuno como o Espírito. O Evangelho de João enfatiza que necessitamos do Espírito, que é a realidade da vida divina. João nos mostra também o princípio da vida versus bem ou mal. Se desejamos ter uma vida adequada da igreja, precisamos viver e trabalhar segundo a árvore da vida e não segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veremos algo relacionado com isso no capítulo 2. No capítulo 3, teremos comunhão a respeito de dois tipos de fruto que a vida produz por meio de nós. Dois tipos de fruto. Precisamos andar pelo Espírito para produzir o fruto das virtudes cristãs, a fim de ser prevalecentes no Evangelho, gerando o fruto de pessoas salvas, regeneradas com a vida divina. Não podemos descrever plenamente o relacionamento entre nós e Deus. De acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem à sua imagem. É grandioso que tenhamos sido criados à própria imagem do Deus Triuno, não é mesmo? A Bíblia nos mostra que a intenção de Deus em nos criar à sua imagem é fazer-nos um com Ele. O homem, como a criação de Deus, deve tornar-se um com Deus. O desejo divino é que a humanidade torne-se uma com a divindade. Poucos cristãos percebem que a intenção de Deus é fazer a si mesmo um conosco. Ao nos fazer um com Ele, Ele se faz um conosco. É maravilhoso ter os pecados perdoados e receber a redenção de Cristo. É maravilhoso ser regenerado com Deus, de Deus e por Deus. Mas devemos lembrar que a intenção de Deus na redenção e também na regeneração é que nós e Ele sejamos unidos como um. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz assim: Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Como crentes em Cristo, estamos unidos ao Senhor e somos um espírito com Ele. Será que em nossa vida diária você percebe que é um com Deus e que é um espírito com o Senhor? A Bíblia diz que fomos feitos à imagem de Deus, que renascemos dele. Você pode conferir isso na sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 13 e João capítulo 3, versículos 3 e 6, e que somos um espírito com o Senhor. Agora temos de perguntar como podemos tornar-nos um espírito com o Senhor. A Bíblia nos diz que Deus é espírito. João 4, 24, e também menciona o Espírito de Deus. Gênesis 1, 2 e Romanos 8, 9. Em ressurreição, o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, tornou-se o Espírito que dá vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, parte B. Além disso, o terceiro da Trindade é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito que dá vida, e o Espírito Santo são o único Espírito. Precisamos dos 66 livros da Bíblia para nos revelar o único Espírito. Por fim, no livro de Apocalipse, esse único Espírito torna-se os 7 Espíritos. Apocalipse 4, 5 e 5, 6. A intenção de Deus de fazer-se um conosco somente poderia ser cumprida pelo fato de Ele ser Espírito. Se Deus não fosse Espírito, não haveria meios de ser um conosco. Deus tem de ser Espírito, e Ele é o Espírito. Deus tornou-se homem, e depois cumpriu a redenção na cruz como o Cordeiro de Deus, e em ressurreição tornou-se o Espírito que dá vida. Louvado seja o Senhor. Então, quando Ele vem a nós como o terceiro da Trindade, ou a terceira pessoa da Trindade, Ele é o Espírito Santo. Por ser tal Espírito, Ele é capaz de ser um conosco. Depois que o Senhor Jesus, o Deus encarnado, morreu na cruz e entrou em ressurreição, Ele voltou aos discípulos, soprou neles e disse: Recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Nessa época, Ele era o Espírito e insuflou-se
insuflou-se nos discípulos como o Espírito. É muito fácil o ar entrar em nós. É ou não é? É só respirarmos. Quando o ar entra em nós, ele passa a ser um conosco. Aonde formos na terra, o ar nos seguirá e estará até mesmo em nosso destino, esperando ali por nós. Se não respirarmos o ar, mesmo por pouco tempo, podemos morrer. O Deus triuno é semelhante ao ar onipresente. O Deus triuno é uma pessoa maravilhosa e divina, mesclada com a humanidade como um ar divino para que o inalemos e desfrutemos dele. Não podemos entendê-lo plenamente, mas podemos experimentá-lo o tempo todo. Depois de estabelecida por vários anos numa cidade, a igreja tem a tendência de envelhecer. A degradação provém da velhice. Temos de saber por que nos tornamos velhos. Sabe qual é a razão? A razão é que somos carentes do Espírito, o qual é o Deus triuno processado. Hoje recebemos o Espírito do Deus triuno que passou pelo processo de encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão. Embora tenhamos tal Espírito, somos carentes dele. Podemos ter muito conhecimento, terminologias e doutrinas, mas somos carentes do Espírito. A realidade de todas as doutrinas da Bíblia é o Espírito. O Espírito é chamado de Espírito da realidade. João 14:17. Se não houvesse Espírito, Deus não seria real. Sem o Espírito, Deus não é real para nós. Por quê? Porque a realidade de Deus é o Espírito. A realidade de Jesus Cristo e a realidade da ressurreição de Cristo são o Espírito. Sem o Espírito, mesmo a vida eterna, a vida divina não é real. O Espírito é a realidade da vida divina. O Espírito é também a realidade de muitíssimos outros itens, tais como a justiça. Sem o Espírito, não há justiça. Sem o Espírito, também não há humildade verdadeira. Alguém pode parecer muito humilde, mas isso de fato não é humildade. Na verdade, o Espírito é a realidade de nossa humildade. Amor sem o Espírito é pura falsidade. Nosso amor natural é falsidade, porque tem motivação própria. Visto que o nosso amor não é o Espírito, ele então não é real. O Novo Testamento nos mostra que o Espírito é a realidade de todas as coisas positivas do universo, incluindo Deus, Cristo, a ressurreição, os atributos divinos e até mesmo as virtudes humanas adequadas. A realidade das coisas positivas no universo é unicamente o Espírito. Você pode ser professor, doutor ou presidente, mas sem o Espírito, você não passa de vaidade. É o que a Bíblia diz. Para ser homens reais, devemos ser cheios do Espírito. Essa é a nossa necessidade urgente. Não precisamos do que somos em nossa vida natural. Tudo o que somos é falsidade. Não devemos confiar em nossa humanidade ou bondade. Nada do que somos é digno de confiança. Romanos 3,4 diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Se alguém pensa que é verdadeiro, deve considerar-se Deus, porque a Bíblia fala que somente Deus é verdadeiro. Em Marcos 10, um jovem veio ao Senhor e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Dizer que alguém é bom significa considerá-lo Deus. Se você diz verdadeiro, você está blasfemando. Apenas Deus é verdadeiro. Todos somos falsidade. A realidade é o Espírito. O Espírito é tudo o que necessitamos. Doutrinas, terminologias e questões sem o Espírito são condenadas. Nosso não é condenado e nosso sim também o é. O mal é condenado e o bem é igualmente condenado. Gênesis 2 fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que não é a árvore do conhecimento do bem ou do mal, mas
a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do mal é também a árvore do bem. Nem mal nem bem é vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal nos traz morte. Versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis. 4 coisas estão relacionadas com essa complicada árvore: conhecimento, bem, mal e morte. Ao lado dessa árvore, a outra árvore, a árvore da vida. Versículo 9, parte A. Esta árvore é pura, simples, simplesmente de vida. Nela não há conhecimento, bem ou mal envolvidos, ou seja, não há morte nela. Quanto mais conhecimento você tem, mais veneno da morte você recebe. Quanto mais fala do bem e do mal, do sim e do não, do certo e do errado, mais você é envenenado com a morte. Em tantos anos de serviço nas igrejas, raramente estive numa igreja em que se não fale sobre quem está certo ou quem está errado. Aonde quer que um servo de Deus vá, alguns casos lhe são apresentados e as pessoas pedem que decida questões de sim ou não, de certo ou errado, de deve ou não deve. Esse é o veneno da serpente, que é o veneno da morte. Nossa necessidade é o Espírito. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração para que possamos receber isso. Nossa necessidade é o Espírito. Os cristãos sempre gostam de falar sobre reavivamento. Contudo, em todo o Novo Testamento a palavra reavivamento não é usada. Por muitos anos eu não soube o motivo disso, mas hoje percebo que não precisamos de reavivamento. Precisamos do Espírito. O Espírito está aqui hoje, está em mim e está em você. Se você carece de ar, é tolice dizer que você precisa de reavivamento. O ar está aqui. Basta você respirar, é ou não é? Para que o ar entre. Talvez você até precise de respiração profunda e específica muitas vezes por dia. Os que são regenerados não precisam de reavivamento. O Espírito, que é vida, está em nós como ar. Simplesmente precisamos inalá-lo. Se todos abandonarmos tudo mais e cuidarmos de inalar o Espírito, seremos muito saudáveis. Pare as fofocas com os irmãos, pare as fofocas com a esposa, simplesmente ore. Não ore pelos outros dizendo: Senhor, tem misericórdia dele para que ele se arrependa. Não, você não precisa orar dessa forma. Antes deve orar por si mesmo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Brilhe sobre mim e a partir do meu interior, ilumine os olhos do meu coração. Após 10 minutos desse tipo de oração, você terá uma profunda sensação de que o Espírito se move dentro de você. Você será então cheio, não de conhecimento, mas do Espírito. Muitas vezes não precisamos falar muito em oração, simplesmente invoque: Oh Senhor Jesus. Se você invocar o nome do Senhor por 10 minutos sem falar mais nada, experimentará a respiração adequada. Falar muito em oração e mencionar muitas coisas em relação aos outros pode eliminar a respiração adequada. A respiração adequada é simplesmente invocar o nome do Senhor.